Na aula passada eu introduzi uma peça nova no nosso tabuleiro. Nós já tínhamos a peça adversária. Nós vamos começar jogando de modo que nós saímos com as pedras brancas, que é uma vantagem. Mas a principal peça adversária, vamos dizer, o rei do lado frontal do tabuleiro, é a pós-verdade. É esse rei que a gente quer botar em xeque-mate, né? Do nosso lado já tinha umas pedras, Aristóteles, e o motivo pelo qual ele virado. Eu já disse, a cosmologia, tentar juntar essas duas coisas aí de uma maneira a ver, né? A física quântica vai estar jogando no lado de lá do tabuleiro com as pedras pretas, porque ela veio para atrapalhar, né? Com a ideia de que o observador interfere no observado pela observação, de modo que de fato a pergunta, o que é isto? Que coisa é algo tal que possua em si ou perto de si, a gente possa encostar nela a sua verdade? A física quântica liquidou e ela foi um modelo epistemológico importante no século XX que ainda dura, deu imensos frutos, está valendo para o universo todo, inclusive a essa altura. Vai brigar com a peça da cosmologia, não sei que papel vou dar a ela, e cavalo, os dois não sei. E aí de repente entrou na aula passada uma peça que foram os pré-socráticos, e eu ainda não disse, vou dizer nessa aula, a sua experiência que não é modelo de real, que não é uma ontologia, quer dizer, uma teoria do real, já uma filosofia sobre um real lá fora, como será para Aristóteles, para todo mundo depois. O real está lá fora, mas não para os pré-socráticos. E uma experiência de verdade totalmente conexa a essa experiência de real, que não é uma epistemologia. Então essa peça é estranha, não sei qual vai ser o movimento dela no tabuleiro. Cavalo pula duas casas e uma para o lado, ou uma casa e duas para o lado. A torre pode fazer um traveling até o outro lado da pista. O rei só anda de casa em casa. O peão pode andar duas casas na saída e só come para a direita ou para a esquerda, não pula, não é como damas, né? O bispo na diagonal, como a rainha. Enfim, o clássico nós sabemos, mas o clássico é o quê? É toda a filosofia de Sócrates para cá. Então estamos no século V, Sócrates é contemporâneo dos sofistas, daqueles filósofos, que depois Aristóteles disse que eles não eram, daqueles filósofos extremamente maltratados pela filosofia formal, quando ela se tornou escola e disciplina, com Platão e com Aristóteles, no século IV, aqueles filósofos que disseram que tudo que está fora, e tudo está fora, tudo que não é o homem titular do Logos, que nesse momento foi traduzido por razão e linguagem, não era nos pré-socráticos, vamos já ver, é caos. Tudo lá fora, de modo que se fosse eu a definir, vocês seriam caos. Tudo lá fora é caos, desordem, e onde não há ordem, não há possibilidade de inteligibilidade.
Intellegere é ler dentro. Portanto, é preciso poder ir dentro para ler. E dentro da desordem, quem vai fica desordenado. Dentro do caos, quem vai se caotiza. E não volta com a verdade. Se é que volta, não volta com a verdade. Então, isso foi uma coisa grande que os sofistas no século V fizeram. E com isso, certamente não era a intenção deles. Eu tenho até algumas hipóteses sobre isso que livram a cara dos sofistas, né? Nesse particular. Não era a intenção deles destruírem o primeiro pensamento filosófico, quer dizer, que inaugura nesse sentido o Ocidente como nós o conhecemos a partir da Grécia, no que diz respeito ao pensamento, que foi o dos pré-socráticos, desde Tales de Mileto até os grandes, Heráclito e Parmênides, Anaximandro, grande também, os três, e Heidegger, século XX, que passou a vida inteira trabalhando sobre os pré-socráticos, tentando entendê-los num grego que Platão já não falava 2 séculos depois, deixar falar o pensamento. Ninguém ia ser pré-socrático de novo, tá? Mas deixar falar esse pensamento originário, como ele chamava. E os pensadores originários, para ele, quer dizer, aqueles em que tudo começa e não acabam, é como a fonte que dá origem a um rio. O rio corre, chega no mar e acaba. Aquelas águas acabaram. Mas por que o rio não acaba? Porque a fonte dele, as cabeceiras dele, não cessam de dar rio. O rio pode começar diversas vezes, quando ele entra como afluente de um outro, por exemplo. Começa de novo, até com outro nome. As fontes não. A fonte é a origem. Ela é eterna, podemos dizer assim. Essa foi a concepção de Heidegger. Talvez a gente vá passar por um Foucault num determinado momento, e Foucault se opôs taxativamente a isso. Mas o que Heidegger fez no século XX foi buscar a origem da nossa cultura, na cabeça dele, a origem do Ocidente. O Ocidente começou com os pré-socráticos e chamou de pensadores, que são mais do que filósofos, pensadores originários, Heráclito, Parmênides e Anaximandro. Para Anaximandro nós temos 2 fragmentos bastante complexos, de Parmênides e Heráclito temos vários. Esses fizeram uma experiência, como eu disse há pouco, uma experiência, não fizeram definições, não fizeram teorias, uma ontologia, já disse, uma teoria do ser, seria uma total aberração, já digo por quê, é uma teoria do ser, ser posto como um objeto de teoria, totalmente impossível para um pré-socrático, e não por falta de competência filosófica, mas por excesso de qualidade, se a gente pode dizer assim. Quando vieram os sofistas no século V e desarranjaram tudo isso, eles estavam representando o mais arcaico terror. Isso é uma hipótese, né? Mas o mais arcaico terror da cultura grega, até antes de ela ser a cultura grega, antes mesmo de haver Grécia, a mãe do Ocidente, a mãe da Europa, né? Antes mesmo, ali pelo tempo da Guerra de Troia, século XII, XI, que Homero escreveu como quem escreve uma certidão de nascimento, ali pelo 10, na Ilíada. O que estava acontecendo ali era que um pedaço do mundo estava se destacando do outro,
depois, esse pedaço do mundo que estava se separando, e que depois se chamou a Grécia, mas que eram, naquele momento, as tribos do mar Egeu, do território do que depois viria a ser a Grécia, de tribos. Não havia uma unidade de povo ali, de nação, de território. Começaram a romper com aquilo que depois nós chamamos Oriente, que era a Ásia Menor, e a Ásia Menor é a Turquia. Então, se separando da Ásia Menor, essa parte onde o sol se põe, a terra da noite, se diz em alemão, Abendland, a terra da noite, o Ocidente, se nós pensarmos essa palavra Ocidente no sentido de oxidação, né, que estraga os metais, do verbo latino oxidere, que é matar, né, de onde vem homicídio, por exemplo. Então, o Ocidente é o lugar onde o Sol morre, onde o Sol vem se pôr, depois ele nasce de novo ao Oriente. Então, essas palavras são em parte motivadas, em parte não motivadas, né? Quer dizer, não tem um sentido assim de estarem nomeando uma coisa, mas tem um sentido. Quer dizer, há um lugar que o Sol ilumina quando vem do Oriente e que vai se pondo e trazendo a noite quando atravessa todo o Ocidente e depois se levanta de novo. E esse movimento de depois se levantar de novo deu, por um bom tempo, ao Oriente, que por um bom tempo foi o mundo, até surgir Roma, a República Romana, 6 séculos antes de Cristo. No mesmo sexto século antes de Cristo, que conheceu os pré-socráticos, os romanos estavam fundando a sua república e se expandindo pelo mundo, indo para o Oriente e indo mais para o Ocidente, até as Ilhas Britânicas, etc., com um sentido muito prático, regido pela política e pelo comércio. Mas antes disso, o mundo era o Oriente. Era lá que o Sol nascia. Havia, de certa forma, embora, é claro, isso não fosse discutido, não fosse tematizado na época, né? Havia, de certa forma, um privilégio do Oriente. O Sol nasce lá. E o que aconteceu, então, mais tarde, já romanamente, foi o que eles chamaram de translações do Oriente para o Ocidente, as translações do império, portanto do poder, do mundo. O mundo passou a ser definido como aquilo que tem centro em Roma, e dos estudos, translatio studii, dos estudos significa do pensamento, e aí é a filosofia. É a filosofia. Então, nesse momento ambíguo, e de novo digo, isso é uma hipótese de trabalho com a qual eu venho trabalhando bem, de modo que estou mantendo até alguém a destruir, ou eu mesmo, naquele sistema pam, pam, pararam, pam. Esta gravação se autodestruirá em 5 segundos, né? Pode ser que eu mesmo faça isso, ou alguém faça. Bom, pena, porque eu acho uma boa hipótese, que é naquele momento dessa grande tensão, que foi uma guerra de 10 anos, que terminou com a vitória dos gregos, dos futuros gregos, sobre os troianos, os asiáticos, os turcos, os asiáticos, e o incêndio
de Troia, o que se estava ali do ponto de vista dos paradigmas culturais. Não é política, não é economia, comércio, navegação, tudo isso, artes militares, tudo isso é importantíssimo e está lá na Ilíada. Mas do ponto de vista de uma história dos paradigmas filosóficos, o que é que eu faço? Procurar para cada época o guarda-chuva que contém tudo que nessa época pode ser pensado e dito, que é, aliás, o que caracteriza uma época. A gente diz uma época, e fala na antiguidade tardia, na Idade Média, no Renascimento, no Moderno, no século XIX, etc. Porque surpreende, se faz uma história dos paradigmas, quer dizer, dos modelos de época, surpreende num determinado momento, curto, longo, médio, convulsivo, com certas continuidades, com algumas rupturas, com muitas rupturas, o que for, que houve ali uma mudança nas condições de pensar e dizer, no que pode ser cogitado, do que pode entrar no campo de interesse do pensamento, da arte, da religião, da política, do direito, da moral, do que pode entrar no campo de interesse, ser considerado como um objeto, um novo objeto, ser pensado e dito na filosofia, nas ciências, na moral, na religião, no direito, nas diversas, depois chamadas e aliás, constituídas como disciplinas. Então, vamos imaginar uma mesma frase: Deus está morto. Essa frase Nietzsche disse inúmeras vezes no final do século XIX, quando não acontecia mais nada com quem dissesse Deus está morto. Foi uma das bases do seu pensamento. Aí discute-se muito se Nietzsche era um ateu convicto, se ele estava falando de Deus, Deus mesmo, porque afinal de contas, se era Deus mesmo, então essa sentença é teológica e complicada, porque se Deus existe, não morre, e se Deus não existe, também não morre. Então a probabilidade altíssima de que Nietzsche estivesse tratando do que na cultura ocidental de base filosófica e extensão científica, etc., funcionou longamente como fundamento, causa, para justamente evitar o caos, chão, né? Dar solidez aos discursos, para permitir a verdade e não a casualidade, o acaso. Isso se chamou fundamento e que foi longamente experimentado como Deus. Precisa ser puxado, esse tapete precisa ser puxado, porque estamos no século XIX, no século da história, não precisamos mais disso. E isso, numa das vezes que ele fala disso, ele diz: a humanidade pagou caro pelas dores de cabeça desses senhores tecelões de teias de aranhas. Ele falava assim, né? E muitas exclamações, que é a ideia de Deus como algo real. Ele diz, mas chamaram-no ente realíssimo, em latim, ens realissimus, a Deus, que é uma ideia evanescente, que nem devia haver, mas havendo, devia vir lá no fim da série das ideias, porque não é como as ideias comuns que nós temos, algo que faça correspondência a coisas ou a estado de coisas. É uma ideia vaga, propriamente, eu diria, né? Disse, vazia. Mas sendo assim, ela é uma ideia tão esquisita que ela não pode ser efeito de ideias menos perfeitas do que ela, menores, mais restritas.
está fazendo aqui a crítica aos filósofos, ao que ele chama as idiosincrasias dos filósofos, as manias dos filósofos. E se não pode, a ideia de Deus, do ser, do indeterminado, ele cita mais de uma e depois fica com Deus, que são esse nível de abstração de nuvem, né? Não podem ter como causa ideias mais concretas, menores, mais simples, mas também mais objetivas, né? Então elas devem ser causas de si mesmas. A ideia Deus deve ser causa sui, diz em latim, causa de si. E o que é causa de si é primeiro, e vai ser causa de todo o resto, né? É primeiro. Então eles puseram Deus, toda a história da filosofia, Nietzsche não faz exceções, toda a história da filosofia pôs Deus como fundamento de todas as ideias. Ora, nós estamos num momento em que as ideias se definem pelo movimento da história, pela capacidade de lembrar e de esquecer, pela força e vitalidade da vida, pelas forças de desvitalização da potência da vida. É por aí que se deve andar, e a ideia de Deus não tem nada a fazer. Deus está morto. O sentido do Deus está morto de Nietzsche é esse, é a puxada de tapete do fundamento. É a ideia de que se tudo é um todo, né, e não há nada fora do todo, ou o todo não é todo, se houver alguma coisa fora, não há nada fora do todo, então Deus, que deveria estar fora do todo, porque ele é diferente de todas as coisas, né, não existe. Mas não existe não como o Deus que criou o mundo e tal. Nietzsche não está interessado nisso. Não existe como esse algo diante do qual nós humanos nos sentimos responsáveis. Então ele diz, isso é uma passagem do Crepúsculo dos Ídolos, ele diz: devemos acabar com a responsabilidade em Deus, que tem sido a máxima objeção à existência, à nossa existência humana. Então ele disse: Deus está morto. Ok, é uma teoria. Agora, a mesma frase dita por um monge na Idade Média: Deus está morto. Vai para a fogueira. É um herege e vai para a fogueira. Nietzsche não foi, né? E vai para a fogueira. É a mesma frase, mas as condições de possibilidade de pensar e dizer na Idade Média são umas, e na Idade Moderna, chama segundo moderno, que é o século XIX, o século da história, são outras. De modo que num caso pode-se dizer, no outro caso não se pode dizer, ao contrário, o movimento é esse, não se pode dizer Deus está morto. Então, o que eu sempre procuro é essa espinha dorsal, esse esqueleto. Tem pouca carne. O esqueleto é quais são as condições de possibilidade de pensar e dizer nesse período aqui, que o caracterizam como uma época, significa como diferente de outros períodos em que as condições de pensar e de dizer são outras. Então eu estou pensando, tentando verificar um primeiro momento, um primeiríssimo momento, em que o que depois se chamou Grécia entrou na luz, já apareceu, estava lá, existia, mas não era mundo. O mundo estava à direita do globo, para quem olha de frente, da Ásia Menor, da Turquia, para lá, Síria, Palestina, o reino dos hititas, enfim. E nessa investigação, para a qual nós não dispomos de documentos, mas temos a Ilíada, temos a Odisseia, que são textos preciosos. Não havia filosofia, pensamento reflexivo, havia poesia. Era a poesia que pensava. Homero pensou essa dissociação, pensou sob a forma
encantatória da poesia, mas pensou essa dissociação. E o que eu vejo nela, que os sofistas podem ter recuperado de uma maneira transversal, porque antes houve os pré-socráticos, de que já eu vou falar, não estou me esquecendo deles, antes houve os pré-socráticos que fizeram outra coisa. O que eu vejo no comecinho da cultura grega, que é um pedaço, é metade, falar em DNA, é metade da dupla hélice do DNA ocidental. O que eu vejo lá no começo é um grande amor às multiplicidades, e aí podemos fazer uma oposição bem anacrônica, bem fora do tempo. Lembrando que no século V, estou falando de Homero, Décimo, mas que no século V, Buda disse que as multiplicidades, o mundo, são um sonho. E a vida, um sonho dentro de um sonho. Que a vida é um sonho, e o eu, a consciência, portanto também a consciência de haver mundo, um sonho dentro de um sonho. Que nós precisamos despertar desse sonho não para recuperar as multiplicidades do mundo, porque o apego a elas só traz sofrimento, doença e morte, mas para nos desapegarmos, né? Hashtag desapega, é ali a orientação de Buda, para nos desapegarmos e fazermos a experiência do vazio de tudo, uma experiência que nós ocidentais não somos capazes de fazer, né? Da meditação que esvazia, quer dizer, até tem gente que consegue, mas é difícil. Pelo menos você está pensando, estou esvaziando. Esse é o pensamento. Esse é um pensamento. Mas bom, então, pegando esse Buda do século V e de uma maneira violentamente arbitrária, aplicando para trás. E isso por quê? Porque nós vimos o que o Ocidente fez quando se separou do Oriente. Poderíamos dizer, olha, o Oriente se caracterizou por um grande temor das multiplicidades, do haver demais tudo. Haver demais, um demais ao qual nós nos apegamos, queremos ter, temos sentimento de posse em relação a essa multiplicidade, lutamos por ela, entramos em guerra por ela, né? Adoecemos por ela, morremos por ela. Enquanto que o Ocidente, eu só posso dizer isso com muitas restrições, pedindo desculpas, né? Eu só posso dizer isso em relação ao Oriente, porque o Ocidente fez o contrário, isso a gente sabe, porque teve continuidade, porque nós estamos nele mais ou menos até hoje. E o que o Ocidente fez? Explicitou um grande amor às multiplicidades, viver com elas, ao mesmo tempo que um grande temor das multiplicidades, não morrer nelas. Viver com elas, não morrer delas, pode ser um mandamento fundamental, quase que psicológico, né, da cultura ocidental em formação e que foi depois sendo reatualizado, o temor pesando cada vez mais, o amor se esvaindo cada vez mais, e a maneira como nós viemos a tratar a natureza, por exemplo, dá bom testemunho disso, né? De modo a equilibrar, lá no começo, de modo a equilibrar a nossa relação com o que nós não somos, dentro do que, no entanto, nós existimos. Isso determinar-se
o humano, por aquilo que ele não é, dentro do que ele vive, e segundo o modo como vive dentro disso, ser ele o humano, porque ele é, esse jogo de alteridade temerosa, se chama, em grego, os gregos tinham palavras originárias para tudo, depois elas derivaram, se chama um ethos, depois virou a ética, o saber dos valores com os quais nós nos comportamos, devemos comportar em sociedade, junto aos outros e tal. Mas originariamente, ethos é a experiência humana de ser entre o que não se é. Os deuses, as coisas, as pedras, os rios, a natureza. Ser entre o que não se é, que é muito, que é demasiado, que pode realmente conduzir ao caos, se não for contrabalançado por alguma força de equilíbrio, que precisa ser procurada e, se puder ser encontrada e fixada, louvados os deuses, eram politeístas. Porque nós corremos dois riscos nessa lida ética, no sentido originário e radical do termo, nós corremos dois grandes riscos no balanço de amor e temor. Um é irmos para dentro do que nós não somos, a ponto de nos confundirmos com tudo isso e perdermos nossa diferença, como uma gota que a gente tem num conta-gotas. Gota a gente só tem em conta-gotas, né? Temos aqui num conta-gotas uma gota, apertamos, o oceano está embaixo, a gota cai no oceano e desaparece. O oceano não é um somatório de gotas, é uma dissolução, e não é uma dissolução de gotas, é uma dissolução da totalidade da água. Os gregos, que tinham palavra para tudo, não tinham palavra para oceano, para mar, para extensão ilimitada de água, de modo que quando eles foram vindo lá do Oriente e tal, e chegaram na península da Grécia, cercada de mar, a palavra que eles souberam usar para dizer mar foi abismo, thalassa, quer dizer, abismo. Então, uma grande tentação é ir para o abismo. Como Nietzsche diz, se você olhar muito para o abismo olha de volta para você. Ir para dentro do abismo quer dizer viver junto com todas as multiplicidades, com todas as demasias. Em benefício aqui do pessoal do remoto, não sei se eu vou conseguir, acho que estão me vendo, mais ou menos isso aqui. Pronto, entrei. Agora, no que entrei, perdi tudo que está atrás de mim. Só tem para frente. Aí eu giro. Perdi tudo que tem para trás de mim. Aí giro de novo. Perdi tudo que eu tenho para trás de mim. Aí giro de novo. Perdi tudo que eu tenho para trás de mim. Enquanto eu giro no meio das multiplicidades, eu vou perdendo tudo. Inclusive a mim próprio. Que agora fico definido como um peão que gira e perde. Então, olha, outro movimento, essa tendência, né, vamos chamar de tendência, de ir para dentro por amor, de se confundir com as multiplicidades e aí se dissolver por indiferenciação, pode ter sido, na minha linguagem genealógica eu uso o verbo assim, bem poderia ser que pudesse ter sido, porque a gente não sabe, né? Bem poderia ser que tivesse sido, que pudesse ter sido, uma tendência forte das culturas iniciais nas quais a futura Grécia começou a começar. A outra tendência
diametralmente oposta, contrária, uma tendência defensiva, de proteção da identidade, é a da indiferença. Por um lado, indiferenciação por amor. Por outro lado, indiferença por temor. E aí a indiferença é isso aqui. Tomar a máxima distância, e quando eu tomar a máxima distância, eu perdi vocês. Mas também me perdi de vocês. Portanto, vocês desapareceram e eu também. Porque a experiência ética, a experiência do ethos, de época, é uma experiência de coexistência, tensa, frequentemente dolorosa, de diferenças, onde multiplicidades realmente existentes, a explosão de tudo que é, de tudo que se apresenta, nós inclusive, e somos muitas e muitos, só aqui nessa sala, imagine os 8 bilhões, né? Por aí, pelo mundo. A experiência disso que explode no mundo, na vida, é contrabalançada por uma experiência de recolha, de conservação, de proteção, de modo que nós possamos encontrar um equilíbrio entre a explosão das multiplicidades e a recolha, a conservação da identidade, da unidade, que no entanto pertence à multiplicidade, que pertence à unidade. E esse foi o grande achado dos pré-socráticos. Depois de várias experiências que a cultura grega foi fazendo, a experiência mítica, por exemplo, a experiência homérica dos séculos 10, 9, 8, 7, em que essa questão das multiplicidades, do excesso de multiplicidade, se resolvia por hibridações. Então, tem homem, tem cavalo, tem centauro. O centauro é homem? É, e não. E é cavalo? É, e não. De modo que ser e não ser não era de modo nenhum problema para eles, né? Tem mulheres e tem águas? Então tem ninfas. E as ninfas são mulheres e são águas, são os lagos. São e não são, de novo. Ser e não ser não era um problema para eles ali. Problemão para nós, né? Para nós, quer dizer, os herdeiros dos pré-socráticos e os herdeiros de Shakespeare, né? Ser e não ser, eis a questão. Então essas hibridações... É uma graduação? Graduação e pós. Qual é a que você está procurando? Graduação. Aqui é graduação, aqui é pós. Aqui é pós, mas tem alunos de graduação também. Ah, não. Tá bom? Estava eu. Bom, talvez seja a boa hora para parar, porque tem uma pergunta ali e uma pergunta do André. Eu fiz uma viagem como você falou agora, até a pergunta inicial que eu ia fazer era sobre Deus ser uma coisa em si mesmo. Me confundiu. Mas agora com essa sua última fala, questão dos pré-socráticos, eu fiquei viajando bastante, lembrando da aula passada, que você falou daquele negócio de Sócrates dizia, de cuidar de si, e também falou sobre a natureza, sobre a gente não, sei lá, a gente existir e não poder falar sobre ela.
porém vai dar uma solução. Vamos ver se a pergunta do André vai numa direção semelhante. Bom, só para registrar aqui, a pergunta foi sobre multiplicidade, sobre o haver muitos, em relação ao qual a gente pode tanto se perder quanto se encontrar, né? Mas teme não conseguir se envolver com esse muitos, que pode ser nada e pode ser tudo. Mais ou menos. Mais ou menos. E só fechando, eu pensei junto com isso tudo, que fazendo uma referência àquela parte do estoicismo, de cuidar de si, que eu acho que para a gente absorver isso tudo, conseguir fluir no meio disso tudo, a gente tem que estar olhando para dentro também. A gente tem que estar olhando para dentro, tá? Dá para conseguir fluir, mas ao mesmo tempo eu fico muito confusa. E para lidar com isso tudo, tem a necessidade de olhar para dentro. Isso tudo vai aparecer. Primeiro a gente vai ver os pré-socráticos aqui, porque isso tudo vai aparecer lá adiante. Lá adiante. Mas já. O André perguntou primeiro, depois você. Mas é só um comentário. Na verdade, fazer um comentário. Definindo assim, o ethos, né? Na Grécia Antiga, sua experiência humana de ser entre aquilo que não se é. Né? Aí depois que isso é contrabalançado para essa experiência, conservação, um certo recolhimento. Eu tentei estabelecer uma ponte com a atualidade, a contemporaneidade, na verdade, porque a gente vive uma época totalmente, me parece que caminha para o sentido contrário, é isso com a cultura do cancelamento. Eu queria um comentário seu a partir disso, porque é uma negação, uma negativa de estar no mundo. O cancelamento é isso, e se fechar em bolha. É diferente de você alternar momentos que você não está se negando a estar no mundo, mas você pode ter um recolhimento eventual para você elaborar como é que você está, qual a relação que você tem com essa complexidade, com essa multiplicidade da vida, mas outra coisa totalmente diferente é eu me recolher e cancelar tudo e acabou. O mundo que existe é um mundinho só. Se pudesse comentar isso. Então, a ética das multiplicidades, com todos os seus temores, versus uma ética contemporânea, que é do cancelamento. E o cancelamento supõe uma polarização em que o outro cancelável não pode ter razão e, em consequência, não pode ter direito à existência. Quando ele é cancelado, ele desaparece. Vamos ver isso também. Mas, de novo, isso vai aparecer no século XXI. Sim. Né? Eu acho que a minha dá para puxar um pouco na linha da Amanda, né? Fiquei pensando nessa questão dos míticos, como você falou, da mitologia, essa parte do logos da mitologia seria a razão. Né? Essa parte da razão contempla esse ser e não ser ao mesmo tempo? Pergunta teu nome? Pedro. A pergunta é se, na experiência mitológica, esse logos é a razão, e se essa razão mitológica, estou de propósito botando um hífen aqui no meio, né, contempla a possibilidade de ser e não ser. Tá? Bom, vou tentar juntar tudo isso, apresentando o pensamento pré-socrático. Então, estamos no século VI. Estamos alimentados pela tensão das multiplicidades que ameaçam, mas das quais de modo nenhum nós queremos abrir mão, porque elas são o mundo. Mesmo que nós precisemos nos proteger desse mundo, tomando certas distâncias, uma certa distância, eventualmente uma distância certa. Eu sei quando eu entro aqui que o lugar certo é este em que eu estou, porque aqui eu tenho a turma toda diante de mim e não preciso ficar vagando entre as carteiras, né? Essa experiência está feita, eu tenho a distância certa, sem abrir mão das multiplicidades. Essa experiência do ethos, do viver nas multiplicidades sem morrer delas,
que foi feita pelos míticos dessa maneira, das hibridações. Eu dei alguns exemplos, mas vamos pensar nas semideusas e semideuses. Vamos pensar que um rio, que é um ente totalmente natural, é natureza pura, menos a sua fonte. A sua fonte é um Deus, não é que seja simplesmente divina, é um Deus, ou uma deusa, tem nome, porque ela é eterna, não cessa de enviar rio. Enfim, essas hibridações todas. No século VI, aqueles que depois se chamaram pré-socráticos, isso foi trabalho de Aristóteles no século IV, que disse que eles não eram filósofos, os camaradas todos não eram filósofos. No século VI parece que houve um desconforto com a maneira inteligente de os míticos lidarem, não é resolver, lidarem com o problema das multiplicidades por hibridação, porque amortecem-se as multiplicidades e criam-se ainda mais. A diferença entre cavalo e homem deixa de ser uma diferença absoluta, tanto chocante, porque há centauro, mas ao mesmo tempo, onde antes havia 2, agora há 3, mas um abriga os dois, sem no entanto se confundir um com o outro. E depois o que é que faziam os míticos? Contavam histórias, narravam os 12 trabalhos de Hércules, a cosmogonia do começo do mundo, então a raça de ouro, de prata, de bronze, dos heróis e dos homens, lá em Hesíodo, os trabalhos dos dias. E os poetas pensavam, e o pensamento passava pelo corpo. Então foi um momento extraordinário. Mas no século VI, os pré-socráticos fecharam a porteira de acesso a esse tempo, de modo que nós ficamos só com as mitologias, quer dizer, com uma descrição, logos, da experiência mitos, essa experiência das hibridações e tal, que, porque estava sendo descrita e não vivida, deixou de ser uma experiência. Nós não temos mais essa experiência. Nós, no máximo, a recuperamos por comparação limitada, não podemos garantir, por exemplo, nas culturas africanas transplantadas para o Brasil, em que a relação com os ancestrais, às vezes se diz com os deuses ou com os santos, porque há hibridações culturais também, podem nos dar um pouco a ideia do que poderia ser viver fora das amarras de ser e não ser, ser ou não ser, ser e não ser, que os pré-socráticos vão criar agora, mas criar de uma maneira de grande elegância, não aquela de exclusão das multiplicidades, tudo é caos, que os sofistas no século V fizeram, e que remete lá para trás, para a minha hipótese, de que a cultura grega lida o tempo inteiro com amor e temor. E os sofistas temeram demais, excluíram tudo que não fosse homem, homem igual a logos, logos igual a razão. No século VI dos pré-socráticos não é isso, as palavras são usadas, logos, physis, que ainda não é natureza, da qual não se faz uma ciência, que é a física, é outra coisa, da qual nós perdemos, ou para a qual nós perdemos também o acesso, porque no século IV, o grande Aristóteles, quer dizer, o criador do primeiro grande sistema filosófico, e a filosofia foi, a partir daí, a grande filosofia, porque há outra, vamos ver, talvez. A grande filosofia, aquela que se conta nos tratados de história da filosofia, os tratados mais duros, assim, é a filosofia dos sistemas. E o que é um sistema?
É um todo fechado no qual cabe tudo, tudo está amarrado, uma dimensão à outra, cabe tudo, desde que, ao mesmo tempo, tudo fique lá fora. Tudo é o quê? Todas as árvores, todas as pessoas, todas as vidas, todos os desejos, todos os sonhos, todos os corpos. Agora, dentro do sistema, o conceito de corpo, o conceito de vida, o conceito de natureza, o conceito, estão todos amarrados uns aos outros, numa física, numa lógica, numa metafísica, numa ética, numa política, numa retórica, numa poética, numa legislação, no direito. Está tudo amarradinho ali, nada escapa, nada entra, não tem resto, não tem fresta. Então, o sistema filosófico dá conta de tudo, ao mesmo tempo em que exclui o tudo vivo, o tudo que sofre, geme, ama, deseja, tem frio, fome, sede, corpo. Isso tem que ficar lá fora, isso é caos. Mas se a gente consegue montar pelo logos, pela razão, um sistema completo, fechado, sem buraco de saída ou de entrada, sem contaminação, estruturalmente perfeito, perfeito nesse sentido de feito até o fim, completo. Aí nós podemos lidar com todas as coisas, que no entanto ficaram lá fora. Isso, Aristóteles foi o primeiro grande fabricante do provavelmente maior, mais abrangente e completo de todos os sistemas, até talvez o de Hegel no século XIX, que pode ter sido o último. Como o de Aristóteles foi o primeiro, o de Hegel no século XIX pode ter sido o último. Os pré-socráticos não fizeram sistema. E o que há de grande neles é não terem feito sistema, não terem querido, não terem possivelmente nem achado que, sei lá, que coisa é essa, né? Sistema que deixa lá fora tudo que é vivo, tudo que é explosivo. Não queremos fazer isso. Se lhes perguntassem, se eles pudessem conhecer a sua sucessão. Os sofistas, por exemplo, que temeram as multiplicidades a ponto de tocar tudo para fora, dizer é caos, e aqui desse lado estamos só nós, os humanos, que somos logos. E o que fazemos então, usando a linguagem, vamos nos convencer uns aos outros, porque verdade não há, porque a gente teria que ir lá fora e trazer lá de fora alguma coisa que lá fora não tem, lá fora só tem caos. Então, isto posto e lá longamente introduzido, vamos ver como é que os pré-socráticos se comportaram e por que eu tenho tão boa expectativa em relação à presença deles no nosso jogo aqui e ao mesmo tempo a intuição de que com a entrada deles os movimentos do jogo mudam. Talvez o bispo não possa mais correr na diagonal, talvez os cavalos tenham que saltar obstáculos de outra maneira, talvez. E isso pode significar, talvez nós tenhamos que rever as epistemologias das quais temos tanto orgulho e que estão na ciência hoje, sobretudo nas ciências, nas tecnologias, né? Das quais nós temos tanto orgulho porque nos permitem lidar com o real utilmente, fazendo coisas, produzindo resultados em nosso benefício. Então, talvez a entrada em cena dos pré-socráticos abale essas regras do jogo. Vamos ver. Amanda tem uma pergunta aí. Professor, eu tenho uma contradição até pelo que o Pedro falou. Eu fico pensando que nesse delimitar o que é, ao mesmo tempo que é necessário para a gente ter um Bolsonaro, para a gente não ter desinformação, eu fico pensando que, por outro
E é. A pergunta da Amanda é se a necessária, a palavra dela, se a necessária delimitação entre o que é e o que não é, não pode produzir preconceitos, efeitos de poder, de exclusão, coisas como essas, que nos são tão familiares hoje, que fazem parte do nosso ethos, como nós hoje vivemos entre o que nós não somos e que nós odiamos. Nós temos tratado a natureza como uma serva a ser dobrada e quebrada. Na origem da filosofia e ciência, da ciência sobretudo moderna, pouco antes, né? Bacon disse que a natureza é como uma mulher que guarda um segredo, que nós temos o direito de arrancar dela, ainda que mediante violência. Essa é a base da ciência moderna, né? Bacon. Bravo, né? Um bocado. Acontece que não é isso que os pré-socráticos fazem. E ao contrário, foi isso que a partir dos pré-socráticos todo mundo fez. Por isso é que eu tenho tanta esperança na chegada dos pré-socráticos aqui e na mudança das regras do jogo. Se a gente conseguir fazê-los chegar dentro do ethos da nossa época. E eu acho que dá. Nietzsche não conversaria um pouco com isso? Nietzsche, quando condenou, se Nietzsche conversaria um pouco com isso, quando Nietzsche condenou todos os filósofos, a filosofia, a religião e a moral, e considerou os filósofos, os moralistas e os sacerdotes como os carrascos da humanidade, que produzem uma moral de carrasco, uma metafísica de escravos, que são expressões dele, né? Ele livrou a cara discretamente de Heráclito, o grande, para mim, o meu amado pré-socrático é Heráclito. Livrou a cara discretamente de Heráclito. Foi Nietzsche que deu o primeiro curso sobre os pré-socráticos, porque quando no século IV Aristóteles disse que eles não eram filósofos, ele tinha lá seus motivos que faziam sentido para o sistema dele, nenhum sentido para nós hoje, mas o sistema dele fazia. Eles do século IV ao XIX, quando foram reencontrados, desapareceram. Acho que eu disse isso aqui na aula passada, né? Desapareceram, de modo que tem 23 séculos de sombra sobre os pré-socráticos, onde eles não foram usados e não foram desgastados, não foram usados nem abusados. Então, quando eles foram reencontrados no século XIX, o primeiro curso integral sobre os pré-socráticos que nós temos foi dado por Nietzsche. Nietzsche tinha a intuição que o século VI grego era a grande solução para a decadência da nossa civilização. Ele foi pela arte, disse mesmo isso: eu preciso da arte para não morrer da verdade. A verdade na época sendo o positivismo, a que você se referiu, sendo a ciência positivista, que exclui tudo que for qualitativo, né? Que não for quantidade descritível. Eu preciso da arte para não morrer da verdade. E foi ao século VI e lá encontrou a experiência trágica dos gregos, das tragédias gregas, e os deuses que alimentavam essa experiência para ele: Dionísio, o deus da demasia, e Apolo, o deus da contenção, que é o sol. E Dionísio é Baco, é o deus do vinho, das bacanais, né, do corpo, da sexualidade. Eles se equilibravam ali no século VI. Então Nietzsche tinha a intuição de que o século VI foi importante, e os pré-socráticos são do século VI. Ele não foi a eles porque ele queria a arte para não morrer da verdade, mas ele os tomou num curso que foi o primeiro curso sobre os pré-socráticos, e foi ele que classificou as escolas, supondo que tenha havido escolas entre os pré-socráticos,
Foi ele que classificou essas escolas e fez a cronologia. É um livro precioso, que ele não deixou publicado. Está publicado hoje. Um livro precioso. Então eu acho que ele conversaria, mas ele não chegou a essa conversa. Tem a ver com isso o amor fati do Nietzsche, sei lá, talvez dos históricos, ele se remete mais aos míticos ou aos pré-socráticos? Se Nietzsche se refere mais aos míticos do que aos pré-socráticos, quando ele usa uma ideia que já tinha sido usada antes pelos estoicos no século III antes de Cristo, 3, 2, 1, que é a ideia do amor fati, quer dizer, o amor ao destino, ao que se dá, ao que acontece, e a que nós não devemos nos opor. Nós quebramos se nos opusermos, né? Se nesse movimento Nietzsche estaria conversando mais com os míticos do que com os pré-socráticos. Eu diria sim, ele estaria conversando mais com a experiência pós-mítica que está nas tragédias gregas, não a experiência pré-socrática que tem cara de filosofia, que tinha no século XIX cara de filosofia, porque no século XX Heidegger vai dizer, não, Nietzsche Aristóteles tem razão, isso não é filosofia, isso é mais do que filosofia, é o pensamento radical originário, que a filosofia depois esqueceu. O que está bem, a filosofia, que foi então criada no século IV por Platão e por Aristóteles, fez coisas extraordinárias, mas se esqueceu de que no século VI uma experiência radicalíssima foi feita e foi apagada por essa desmemória do começo da filosofia. Então, para Heidegger, século XX, o pensamento pré-socrático é mais do que a filosofia. É um mais esquecido, mas que pode voltar. E nesse sentido, a experiência trágica dos gregos, que é do mesmo século VI, estaria dialogando de certa forma com a experiência mítica. Ela é narrativa, ela é poética, mas é questionadora. Ela põe o destino em jogo. Édipo está ferrado de qualquer maneira. O adivinho Tiresias disse para ele, Édipo não vai, você vai se dar mal, mas Édipo, o orgulho do homem contra os deuses, foi, e se deu mal. Então, alguma coisa entre aí. Arlete. Não querendo fugir muito do assunto, mas só uma coisa que está combinando na minha cabeça desde segundo, na oral, o professor fez uma crítica da escola de Frankfurt, alegando que todos os integrantes escreveram ensaio. Não tem nenhuma pesquisa para conhecimento de mim. Aí agora essa onda que ele tinha antes, né, é a poesia, né? Que sustenta, né, a defesa, porque quando eu falei assim, peraí, eu vou defender. Aí sempre tem alguém dizendo, de uma maneira. Aí você sabe que eu sou assim, né? As coisas me atingem assim. Aí agora se a própria filosofia, né, era sustentada, né, pela Ilíada, né? Não foi o amor fati? Não, você citou agora né? Por que figuras como Adorno, Oppenheimer, né? Até o Benjamin, que é o Martinho dele, né? Que eu acho um absurdo, eu acho uma injustiça fora do comum. Esse dia eu estudei, eu estava conversando com um estudioso mesmo do Benjamin, dizendo quanto o Benjamin foi, por que ele nunca foi aceito academicamente, mas aí todos os representantes ali, colocando seus ensaios, por mais que esteticistas fossem fatalistas, mas que deram o status para outras teorias após aquela surgir. Né? Se a própria poesia, se a própria filosofia está tão sustentada na poesia assim, por que deixa essa escola de Frankfurt dessa forma? Eu sei que eu fui Pergunta. não quero
Pergunta da Arlete expressando um sofrimento, uma angústia gerada por uma aula na segunda-feira, não vou perguntar de quem, né, que desqualificou a escola de Frankfurt. Quer dizer, estamos derivando, mas é assim que se faz o pensamento, é por ensaio, tentativa de novo, né? Os franceses chamam ensaio de repetition, é repetir, a repetição nunca é a mesma, né? E toda a história da filosofia é a história de ensaios, no sentido de tentativas de recomeçar. Na nossa época, eu estou convencido, mas convencido para mim, e agora me parece que você também está, né, de que, tendo os sistemas quebrado, desde o século XIX, em Hegel, o último sistema, e depois de Hegel veio quem? Nietzsche, o filósofo do martelo, o filósofo do malho, o grande destruidor, assim ele se considerou. Se chamou, né? O filósofo do malho, como filosofar a golpes de martelo, é o subtítulo do Crepúsculo dos Ídolos, e já o título Crepúsculo dos Ídolos, ídolos sendo aquilo que a gente adora, e que é a história da filosofia, da moral e da religião toda, né? Para ele, ele escreveu poeticamente, aos soluços e arrancos, né? E fragmentos. Criou o fragmento, que às vezes é muito curto, às vezes é mais longo, mas não tem continuidade de texto, demonstração, obrigação de ser coerente com o que disse antes, né? Eram lances de vida, fulgurantes, e em parte ele enlouqueceu disso, né? Essa intensidade de vida. Foi de sífilis também, mas isso aí deixa para os médicos, né? Para nós, aqui, eu acho que a gente pode dizer isso. Ele viveu numa intensidade tal, que quando ele acabou o Anticristo, arrepiei aqui, 28 de setembro de 1888, pingou o último ponto no Anticristo, ele escreveu a um amigo: hoje acabou a minha obra filosófica. Em 6 de janeiro de 89, ele teve a crise, da qual nunca mais voltou, perdeu a razão, enlouqueceu. 11 anos. Isso faz ou não faz parte da obra de quem disse que a vida tem que ser levada à máxima potência e não ficar nos livros falando sobre? Então, o nosso momento deveria ser regido pela dinâmica do ensaio, que é como um parafuso, né? Ele sobe e desce e parece que ele passa sempre pelos mesmos sulcos, só que na primeira vez ele passou uma vez, e quando ele sobe ele está passando ao contrário, e na segunda vez ele está passando uma segunda vez, que não é igual à primeira, e quando ele sobe não é igual à primeira subida, né? Ou como uma fumaça de cachimbo, para quem sabe emitir aquelas rodelas, né, que vão se esgarçando e tal, mas são as rodelas se esgarçando. E isso tem que ser alimentado pela poesia. E se for alimentado pela razão, tem que demonstrar. A razão é demonstrativa. Foi tornada demonstrativa. Tem que demonstrar. Se for demonstrar, cai de novo no espírito de sistema. Nietzsche falou espírito de sistema ou espírito de peso. Que dizia sempre em francês, esprit de pesanteur. É espírito de peso, é o espírito de sistema. Quem escapou disso? Foucault. Foucault não fez sistema. Ele falou sobre as coisas que afetavam a vida dele. Ele tinha medo de enlouquecer. Na juventude dele, né, tentou suicídio e tudo. Então ele escreveu sobre a loucura. Ele era homossexual. Então escreveu sobre a sexualidade. Ele era um pouco, como é que a gente diz quando a pessoa tem mania de doença? Hipocondríaco. Escreveu sobre a medicina. Ele estava em movimentos de resistência do que ele chamava o intelectual específico
Os intelectuais antes eram genéricos. Genérico quer dizer, é o que domina um sistema, lá em cima. Acabou. Ele diz, Sartre foi o último intelectual genérico. Eu estava lá, aliás, no enterro do Sartre. Não cheguei a seguir, mas vi passar. E agora só há intelectuais específicos. O que é o intelectual específico? É o que interfere no seu tempo. Trabalha, isso ele tirou de Nietzsche, trabalha sobre o presente, contra o presente, em benefício, espero, de um tempo por vir. Não tem sistema, aí tem luta. Dobrar as contradições ou as forças em nosso benefício, nós de quem? Dos oprimidos, porque tudo são regimes de opressão. Ele fugiu dos sistemas. Ele podia ter sido marxista, entrava num sistema de novo. Ele namorou o Partido Comunista Francês, mas não entrou e se afastou. Com as suas genealogias e arqueologias, ele não fez sistema. E ele é grande devedor de Nietzsche. Então a escola de Frankfurt não devia ser condenada, não, devia ser louvada. E Benjamin, entre todos, o maior. Agora vamos voltar aos pré-socráticos? Vamos voltar aos pré-socráticos. Pois bem, no século VI, esses que depois serão chamados pré-socráticos, porque Aristóteles vai condená-los no século IV e dizer se não foram filósofos, foram alguma coisa, pré-platônicos ele chamou, depois virou pré-socráticos. Esses pré-socráticos foram grandes pensadores, por um motivo que não ficou estabelecido, porque nós não temos os livros deles. Já disse aqui, como Aristóteles os condenou, eles pararam de ser copiados, que era a forma de publicar, copiados e circulados. Mas não sei se algum deles ali disse, bom, é o seguinte, nós temos que encarar os míticos, porque eles misturam coisas e não pode. Tem um fragmentinho de Heráclito que diz isso. Homero merecia ser varrido das feiras a bastonadas. Heráclito. Por quê? Ele não disse. 2 séculos depois, Platão disse, mas aí já não eram os pré-socráticos, porque Homero mente. Quando ele mistura, por exemplo, os deuses e os homens. Mente. E não é qualquer mistura, não. Também devo ter dito aqui, se não disse, foi na outra turma, porque às vezes eu me embolo, né? Durante a guerra, numa batalha que ia se travar entre os gregos e os troianos, evidentemente, mas especialmente entre Aquiles e o campeão dos gregos e Heitor, o filho do rei de Troia, Príamo, o grande guerreiro de Troia, Atena, em discussão lá entre os deuses, tomamos partido, não tomamos, Atena disse, eu vou tomar partido dos gregos, e não vou ficar lá só como uma deusa protetora e tal, eu vou ocupar o braço de Aquiles na batalha. O braço de Aquiles vou ser eu. E ele vai ganhar, claro, ganhou. Né? Então, esse tipo de mistura, para quem pensa em ser e não ser, Amanda, eu chego lá, peraí. Para quem pensa em ser e não ser, é de um absurdo tal que é preciso dizer que Homero mente. Platão não vacilou, não, oscilou. No terceiro livro da República, ele expulsou todos os poetas líricos, aqueles em que a emoção passa pelo corpo, aqueles em que o desejo, a sexualidade, né, é cantada. Mas preservou Homero. No 7º livro ele mandou Homero embora também porque ele mente. Mas fora esse fragmento de Heráclito, eu não encontro entre os fragmentos dos pré-socráticos uma explicação para o motivo real e por que eles acharam que precisavam encerrar a experiência mítica, que era bem razoável, né, bonita, poética e tal. Encerrar a experiência mítica e fazer outra coisa, mas uma outra coisa tal que não se pudesse retroagir aos míticos quando se quisesse. Heráclito andou por ali, tinha uma ponte ali, ele ia, voltava e tal, depois o adversário dele, se é que era adversário, Parmênides, explodiu a ponte, fechou a porta e nunca mais
míticos. Acabaram. O que os pré-socráticos, então, quiseram e fizeram? Tendo como pano de fundo amor e temor pelas multiplicidades, nenhum desejo de excluí-las, viu, Amanda? Nenhum desejo de excluí-las ou de cancelá-las, André, como más em si mesmas, porque não são, como um século depois os sofistas fizeram. Então, o amor às multiplicidades e o temor do seu excesso, da sua demasia, a palavra grega é hybris. Se pudesse encontrar um princípio, não é uma coisa entre coisas, não é, portanto, a rigor, nada, ou é nada, é o que Heidegger, interpretando o pré-socrático, vai dizer no século XX, é nada, porque não é nenhuma coisa, não está entre as coisas, não habita as multiplicidades. Se puder encontrar esse princípio abstrato, absoluto, porque vale para tudo, universal, porque explica tudo, nós estaríamos no melhor dos mundos. Não precisaríamos chutar as multiplicidades para fora, como no século seguinte os sofistas acharam que precisavam fazer, e deram maior trabalho aos filósofos que vieram depois deles para recompor. Eles não conseguiram voltar ao pensamento pré-socrático, nem sei se queriam, né? Mas deu um trabalhão. Os pré-socráticos estavam procurando um princípio ordenador de toda a dispersão, que é coisa boa, a dispersão, a multiplicidade, as diferenças. Portanto, ordenador e não, de modo nenhum, eliminador, cancelador. E encontraram. Hoje a gente diria encontrar, era óbvio, mas foi óbvio porque eles encontraram. Ser. Porque não há nada que não seja. Não ser não é uma possibilidade. Tudo sendo panta, sendo o plural neutro, para dizer todas as coisas sem exceção de nenhuma. Então, tudo é, nada não é. Então há aqui um princípio. Ser não é coisa alguma, é o princípio de serem. É bom a gente ter a possibilidade de infinitivo flexionado, né? A qualidade de serem todas as coisas é precisamente que são, é precisamente que lhes pertence serem. Agora, ser está aqui, mas deixará de estar daqui a um século, daqui a 2 séculos então, e aí definitivamente até hoje. Deixará de ser, mas está aqui como verbo infinitivo. O infinitivo é o verbo em estado puro, né? Não está declinado, não é indicativo, não é subjuntivo, não é em estado puro. Ser é o único verbo que não diz nada. Cantar diz, amar diz, ensinar diz, aprender diz, dançar diz, todas as coisas, né? Qualquer verbo imediatamente enunciado diz o que ele é, o que ele faz. Ser não. É preciso acrescentar alguma coisa, é preciso acrescentar ausentes, esse giz, esse apagador. É preciso acrescentar as coisas que são, para que ser, verbo no infinitivo. Essa terá sido
A grande intuição dos pré-socráticos. Tudo é. E tudo é significa ser é comum a tudo. Ser é comum a tudo. Encontraram o princípio. Agora podiam fazer as piores barbaridades com ele. Não fizeram. O que é que fizeram? Mantiveram a demasia da explosão das multiplicidades. Respeitaram, mais do que respeitaram, a gente vai ver quando falar de verdade aí em relação aos pré-socráticos, reivindicaram, honraram o movimento de explosão, expansão das multiplicidades, das diferenças, do desigual, etc. E lhe deram um nome, vou transliterar aqui, porque daqui a pouco isso vai ser traduzido por natureza e vai ter uma ciência para tratar dela, que é a física, né? Vamos botar aqui como seria em grego, physis. Physis é uma força cósmica, num tempo em que cósmico, cosmos, não era o espaço sideral, o espaço do universo. Era uma expressão para dizer equilíbrio, beleza, harmonia, cosmética, vem daí. Ajustamento, justeza. E por quê? Por que equilíbrio? Porque há desequilíbrio. Por que harmonia? Porque há desarmonia. Por que justeza? Justiça. Porque há desajustamento. Justiça, injustiça. Então, physis é uma força cósmica que rege as multiplicidades. Força cósmica, tendo a mais alta dignidade, que é acompanhada, não oposta, acompanhada de e por logos, que já vai ser traduzido, interpretado como razão, e vai se fazer uma lógica para dar conta dessa razão, e daí decorrem todas as nossas epistemologias e tal. Aqui não. Logos é o princípio, é a força, perdão, princípio é ser, né? É a força cósmica da reunião, da pacificação de todos os diferentes numa unidade. Então há um fragmento de Heráclito que diz: ouvindo não de mim, mas do Logos, é sábio dizer que todas as coisas, sem exceção, na sua imensa multiplicidade, é um. Que na multiplicidade está na unidade, e como ele não usou o verbo ser, nem precisava, mas como ele não usou o verbo ser, essa frase é reversível, um é tudo. Tem um outro fragmento dele que diz: de um todas as coisas e de todas as coisas um. O que é que eles estão fazendo aqui? Que experiência eles estão fazendo aqui? Que há uma unidade no haver dispersão e reunião, no haver uma boiada estourada de manhã pelo mundo, vacas, bois, bezerros, fazendo suas coisas, e de noite vai lá o vaqueiro com o seu berrante e volta tudo, e agora está tudo reunido no lugar em que se diz: eis aqui a boiada, eis aqui a boiada. Agora amanhã ela vai se espalhar de novo, e está certo, é isso que ela é: espalhamento e concentração, espalhamento e concentração, sístoles e diástoles da vida e do mundo. Então essa experiência dos pré-socráticos não permitia fazer uma pergunta do tipo: o que é ser? Porque isso já precisaria colocar ser como um objeto.
de um pensamento que está fora de ser. Também Heráclito disse, sendo o logos o que é comum, pois é comum a tudo, né? Sendo o logos o que é comum, vão, no entanto, alguns, supondo possuírem uma inteligência particular. Nós possuímos uma inteligência particular, cada um de nós, sem dúvida. Mas no momento em que nós perguntarmos o que é ser, nós estamos orgulhosamente nos pondo fora de ser, para olhar para ele, que não é coisa alguma, perguntar o que é você e responder. Foi o que Platão e Aristóteles fizeram, cada um deu a sua resposta, mas aí já estamos em outro momento. Não é o pensamento pré-socrático, não são os pré-socráticos. Os pré-socráticos não fizeram sistema, eles experimentaram a unidade de tudo na dispersão. E a dispersão na unidade, respeitando, portanto, o que o mundo e a vida são realmente. E é por isso que eu vou precisar deles. A realidade para os pré-socráticos é integralmente real e nós nela. Não é objeto fora de nós. A linha do fora que depois os sofistas fizeram ainda não existe. Não faz o menor sentido para os pré-socráticos. Não tem fora. Tudo é dentro e ao mesmo tempo agora. Nós, inclusive, ouvindo não de mim, mas do Logos, é sábio dizer, tudo é um. Sendo Logos o que é comum, vão, no entanto, alguns homens supondo possuir uma inteligência particular. Nós, contudo, nós na dispersão das multiplicidades de homens e mulheres e de relações, e na unidade que nos conjuga como humanos, que no entanto não estão em lugar nenhum fora da multiplicidade de homens e mulheres, e crianças, e, enfim, de todas as coisas, de sexo, gêneros, de genitalidades, tudo que for. Bom, então há aqui uma experiência de real como totalidade verdadeiramente real, totalidade, não há nada fora, nós não estamos fora, nem a realidade fora de nós, totalidade verdadeiramente real, que é exatamente o que nós perdemos na nossa época. Eles podem ser chamados para nos ajudar, para dar uma encarada, por exemplo, nos físicos quânticos, que vieram para nos angustiar. A essa experiência, e a essa próxima aula, a essa experiência de real, corresponde. Estou botando um hífen aí. Quer dizer, responde junto com. Corresponde uma experiência de verdade. Notem que eu estou dizendo sempre experiência. Experiência de ser, a experiência do Logos, a experiência da Physis, a experiência do real como totalidade verdadeiramente real e a experiência de verdade, que é o que vai dar algum sentido a esse verdadeiramente real que eu acabei de anunciar antecipatoriamente. Então há uma experiência de verdade, não é uma teoria da verdade, não é uma teoria do conhecimento, não se trata de conhecimento aqui, e não é dizer não se trata de conhecimento ainda, como se eles fossem defectivos em relação ao que depois a filosofia, a grande filosofia fez. Não, a experiência de verdade dos pré-socráticos, associada por dentro à sua experiência de unidade de ser na dispersão e na reunião, portanto, de real efetivamente real, essa experiência de verdade é espantosa e belíssima e perdida para nós.
mas tem nichos, tem buracos onde ela pode entrar hoje e ali se manter em parte, se defender em parte e frutificar e dar flor e nos salvar, porque é uma experiência intensamente poética, no sentido mais próprio do termo, fazer aparecer, criar, que nós vamos então ver na próxima aula. Vocês podem imaginar que uma experiência de real como essa aqui não vai fazer os movimentos pré-fixados do tabuleiro de xadrez, porque os movimentos pré-fixados, a rainha nessa direção, as torres nessa direção, os cavalos nessa direção, são um sistema. O pensamento pré-socrático, a experiência pré-socrática não é antissistêmica. Antissistêmico foi Nietzsche, no final de uma longa história de sistemas. É assistema, assistêmica, assistemática, sem que isso tenha nenhuma conotação negativa. Assim, só para a gente ficar com uma imagem. Alguém tem uma folhinha de papel? A gente ficar com uma imagem visual. Né? Isso é uma folha. Isso é uma unidade. Folha é uma unidade. Mas é uma unidade de diferenças. Porque não há folha se não tiver uma página e outra página. E uma não é a outra. Não se pode dobrar a folha sem dobrar as duas páginas, em direções diferentes, porque uma não é a outra. Não se pode rasgar a folha sem, simultaneamente, aí sim, rasgar as duas páginas. Não se pode extrair uma página da outra e manter a folha. Essa é a experiência pré-socrática. A folha é a integralidade que reúne os diferentes. A folha é ser e logos, physis são as duas páginas, sem as quais a folha não existe. Não dá para separar. Os sofistas vão separar e vão dizer que logos vale mais do que physis. Vou repetir isso quando for necessário, enquanto for necessário, tantas vezes quantas forem necessárias. A experiência dos pré-socráticos é essa aqui. Assim, posta tridimensionalmente, ela é acessível a nós. Dá para entender isso aqui, não dá? Perfeitamente, dá para entender isso aqui. O que nós temos dificuldades é de retirar daqui as consequências, porque para um pré-socrático ele nunca poderia mostrar uma coisa e dizer isso aqui é ser. Então, ser é a experiência da simultaneidade de multiplicidade e unidade. A experiência do serem simultâneas, todas as diferenças e toda a unidade. Serem simultâneos, quer dizer, o logos é da physis, a physis é do logos, não são coisas opostas, são forças complementares, porque são ambas cósmicas. Por que separaram esse entendimento a partir disso já estava completo, teoricamente? Isso é o que os sofistas vão fazer, eu vou dizer depois. Tá? Foi um grande movimento, você pode imaginar, né? Foi um grande movimento. E extraordinário foi que os filósofos que vieram combater os sofistas não viram, engoliram a separação. Embarcaram nessa? Embarcaram nessa. Marcaram toca. Né? E bom, isso deu. Ainda não entrou a verdade, mas dá para perceber que quando eles dizem, eles não dizem, mas se eles dissessem realidade, nada estaria fora, porque não há fora, é tudo junto e nós junto com tudo,
e é tudo muitos e tudo um, conjuntamente um e tudo. Né? É uma experiência que nós perdemos, que depois a gente teve que classificar. Um é um e dois já é multiplicidade, porque é dois uns. Platão tratou disso, embatucado. Por que Parmênides diz que tudo é um? Parmênides disse também. Parmênides era o preferido dele. Por que ele precisou usar duas palavras? Não, tudo é um não, ser é um. Por que ele precisou usar duas palavras para dizer a unidade? E daí então parte um dos diálogos mais difíceis dele, que é o Parmênides, porque vai ser todo trabalhado com números e multiplicações e não sei o que, difícil. Eu acho difícil. As minhas qualidades matemáticas foram podadas pelo meu professor de matemática do 5º ano, e por isso eu estou dando aula de filosofia e não sendo astrofísico ou cosmólogo, que era a minha vocação. Então, por enquanto, o real. Próxima aula, a verdade. E aí vamos ver se precisam voltar os sofistas para a gente ver o muito extraordinário e terrível que eles fizeram, ou se já dá para nós especularmos, né, porque vamos ter que fazer isso, especularmos sobre como é que o nosso mundo, como se apresenta a nós hoje, e vou assinalar com duas palavras, e isso é spoiler: meio ambiente e antropoceno. Como é que o nosso mundo, tal qual se apresenta hoje, é receptivo, digo eu, não tem nenhuma obviedade nisso, né? Tem quase desespero, é receptivo à experiência de real dos pré-socráticos, que é totalmente não óbvio. Idem a verdade, mas aí já vou ter falado de verdade. Acabou.